acho que as pesquisas, assim, naturalmente, no geral, têm dado uma vantagem significativa para o Biden, né? Mas eu acho que, por outro lado, você tem uma série de estados onde a diferença não é tão significativa em algumas pesquisas, né, naturalmente, não na média das pesquisas. Eu acho que vai depender, sobretudo, de alguns estados ali chave. Então, por exemplo, se o Trump leva já no começo da noite de amanhã a Flórida, que é um estado que conta seus votos já antes do dia 2, onde ele possivelmente poderá ir bem, ainda com uma margem pequena comparativamente ao Biden. Se ele ganha a Flórida, ele fica com um caminho muito mais seguro para a reeleição. O que não significa que ele será reeleito, porque ele ainda precisa levar uma série de outros estados. Por outro lado, se ele leva a Flórida, ele leva ali os estados onde os democratas acham que eles podem ir melhor, por exemplo, como Carolina do Norte, como a Geórgia, como Arizona, aí o negócio complica, né? Então, e são estados onde, dependendo justamente desses estados, da pesquisa, os democratas podem virar, né? Porque são estados que, em geral, têm votado nos últimos anos, mas que não tem uma diferença tão significativa assim do Biden para o Trump. Então, eu acho que esse conjunto de estados, que inclusive são estados que já começam a contar os votos por correio no começo da noite, ou começam a contar, ou já contaram e vão disponibilizar os seus dados, a partir daí a gente vai ter uma ideia melhor. Não existe para o Trump um caminho à reeleição sem Flórida. É muito difícil ele ganhar sem a Flórida. E se ele começa a ganhar a Flórida e os estados ali do que eles chamam de cinturão do sol, né, e eventualmente algum estado do meio oeste, por exemplo, Ohio, Iowa, que é um estado que tem poucos delegados, mas é considerado o que eles chamam de proxy, outros estados, por exemplo, Michigan e Minnesota, aí a vida fica um pouco menos difícil para o Trump. Então, eu acho que já no começo da noite a gente vai ter uma ideia. Eu arrisco a dizer, em geral, que as coisas não estão muito definidas, não. Assim, apesar das pesquisas, sobretudo as pesquisas nacionais, na média, estarem dando uma vantagem no voto popular de 9 pontos para o Biden, eu acho que a vantagem em alguns estados, como eu disse, ela ainda é muito apertada, dependendo da pesquisa. E por isso eu ainda estou um pouco mais cético. Eu acho que é uma falha no nosso entendimento aqui de brasileiros do sistema deles, né? Assim, uma percepção de que realmente é uma desconexão. Mas é uma possibilidade que está colocada no sistema, né? O que a gente viu em outras eleições, como você mencionou, foi quando houve entre o voto popular e o voto dos delegados, não foi por tanta diferença assim, né? Assim, por exemplo, no caso do Bush, ele perdeu o voto popular por 0,5, né, em relação ao Al Gore. Então, eu acho que o que vai chamar 3 milhões de votos da Hillary. foi. Então, o que a gente está vendo de lá para cá é um aumento dessa diferença, né, dessa cisão entre o voto popular e o colégio. Eu acho que é aí que começa a preocupar se realmente esse vai ser uma virada, né, de eventualmente se rediscutir a forma como os americanos votam, que eu não acho, sinceramente, que tem muita possibilidade de avançar, ou se eles ficam como eles estão. Eu acho que o cenário mais provável, ainda que haja um aumento e haja um descolamento entre o voto popular e o número de delegados, e os delegados pendendo para o Trump nessa eleição, eu acho que, de qualquer maneira, os Estados Unidos já sairão divididos dessa eleição dependendo da quantidade de votos no colégio eleitoral. Eu acho que esse é o ponto mais chave aí. Vai haver, muito provavelmente, uma discrepância muito clara entre o colégio eleitoral e o voto popular. Isso é certo. O que a gente ainda não sabe, naturalmente, é qual é a porcentagem dos votos que o Trump ou Biden terão, né? E se o Biden ganha com uma margem muito expressiva no colégio eleitoral, e quando eu digo muito expressivo, eu estou falando de algo como 350 votos, eu acho que, naturalmente, o cenário fica um pouco mais otimista. Mas se eventualmente tem uma onda vermelha nos Estados Unidos, que não pode ser considerado um cenário improvável, é um cenário improvável, mas é um cenário que não é impossível, e se o Trump leva com muitos votos no colégio eleitoral, aí sim eu acho que a gente vai ver o voto popular versus o colégio eleitoral dando uma sequência para uma cisão ainda maior da sociedade americana aqui para frente. E a gente tem. Acho que sim. O Biden, inclusive, terminou o seu último debate indo nessa linha, né? Ele falou, olha, é uma discussão de caráter, né? O que está em jogo nessa eleição é o meu caráter, que é conhecido, e um caráter que ele, claro, como um bom caráter, e o caráter do presidente Trump, que é problemático em vários pontos.
E isso abre, naturalmente, uma margem para conflito, né? Conflito social. É só ver o que está acontecendo em Washington, é só ver o que está acontecendo em Nova York, com comércios e órgãos públicos colocando tapumes pela primeira vez em muito tempo nas suas janelas e portas para evitar um quebra-quebra que a gente geralmente não vê nas eleições americanas. Então, claro, eu acho que eventualmente uma vitória do Biden ela traz um pouco de segurança olhando mais para o médio e longo prazo. Eu acho que no curto prazo ainda tem uma certa insegurança em relação a essa cisão americana, né, em relação aos que apoiam o atual presidente e os que ou não apoiam o Biden necessariamente, mas que certamente não apoiam o Trump. O que a gente vai ver daqui para frente, inclusive dentro do próprio Partido Democrata, o que é alternativa ao Trump. Porque há uma clara coesão em torno do Partido Democrata, inclusive entre pessoas que não são filiadas ao partido e não votaram, nunca votaram historicamente com o partido, porque o candidato é o Trump. Mas daqui para frente, o Biden teria, se eleito, uma dificuldade adicional, que é unir o seu próprio partido, que está muito dividido entre moderados e progressistas, e unir a própria sociedade americana. Como é que ele vai garantir que, eventualmente, as pessoas que hoje que tendem a votar no Biden, porque o candidato do outro lado do campo é o Trump, como é que essas pessoas, eventualmente, ficarão no próprio campo democrata nas próximas eleições? Eu acho que sim, eu acho que é um fator que potencialmente pode gerar esse cenário, sim. Eles consideram a retirada do direito ao voto, né, traduzindo, passa exatamente por isso, né, e passa pela dificuldade que você impõe ao cidadão americano de conseguir votar e, quando votar, de eventualmente seu voto ser reconhecido e ser validado. O que está acontecendo no Texas agora, por exemplo, é um bom exemplo do que você está comentando. Os republicanos querendo anular 127 mil votos, porque esses votos foram dados dentro de um drive-thru, né? Enfim, as pessoas passavam, estavam com seus carros, entravam, depositavam seus votos, da mesma maneira que elas fariam se fossem a pé, se fossem dentro de uma sessão eleitoral, mas dentro dos seus carros. E isso não é um fenômeno novo, né? Os Estados Unidos, de certa maneira, estão acostumados com esse tipo de processo, infelizmente. O que a gente está vendo, por outro lado, é que neste ano, como há uma quantidade significativa de votos por correio em função da pandemia e de outras alternativas ao voto, como o voto por caixa, né, que você coloca uma caixa no meio da rua, que você vai votar por drive-thru e tal, isso está sendo mais colocado na imprensa, né? Mais do que você viu nos últimos anos. Mas não é um fenômeno novo, né? Agora, é um fenômeno que, como você comentou, sim, pode tirar, ou pelo menos questionar a legitimidade do processo. A judicialização, que não é uma judicialização muito rápida, né? Porque a judicialização, ela primeiro acontece, em alguns casos, não em todos, dentro do próprio Estado, depois, naturalmente, vai para as Supremas Cortes dos próprios Estados, e depois só sobe para as Cortes Federais, né? As Cortes Distritais e as Cortes de Circuitos, como eles chamam. E aí, potencialmente, vai para a Suprema Corte. Então, é um processo demorado, né? No caso, por exemplo, Al Gore e Bush em 2000, esse processo demorou algo como um mês e pouquinho para ser concluído pela Suprema Corte. Então, é um processo... Não, é um processo potencialmente demorado, e eu acho que o que chama atenção nesse ano, que poderá acontecer, claro, estou colocando uma possibilidade apenas, é você ter um cenário de judicialização em vários estados. Porque o que o Trump está apostando é que, eventualmente, ele perca em alguns estados-chave, mas perca justamente uma pequena vantagem de votos, margem de votos. Por exemplo, no caso da Pensilvânia, algumas pesquisas colocam o Biden na frente, mas por uma vantagem pequena. Então, se eventualmente o Trump consegue realizar nesses estados a leitura e a validação de votos feitos por correio, por drive-thru, isso poderá devolver a ele, Trump, a vitória, ou dar a ele a vitória em alguns estados onde a margem está muito, muito apertada. Eu acho que esse é o principal, o worst case scenario dessas eleições. Né? Agora, tem uma questão também, que são, como eu comentei, as cortes federais. Né? O atual líder da maioria, portanto, o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, ele colocou, isso ele falou, inclusive, quando a recém-indicada, recém-impossada juíza da Suprema Corte foi aprovada no Senado, ele falou que muita coisa, palavras dele, abraços, muita coisa poderá ser revista e anulada em função dessas eleições. Muitas decisões do Senado poderão ser revistas. Mas você tem uma coisa que não será revista, será a indicação dessa ministra, dessa juíza, e
indicando, inclusive, uma tendência que tem já há alguns anos dos republicanos colocarem vários juízes conservadores nas cortes federais. Uma das características dessa atual composição do Senado republicana, liderado pelo Mitch McConnell, é encher de juízes conservadores os tribunais de apelação, os tribunais federais dos Estados Unidos. Justamente eles entenderam ao longo dos anos que se eles não conseguem fazer algo do ponto de vista de política pública, porque não tem maioria suficiente para isso, que essas decisões podem ser revistas do ponto de vista judicial, seja nas cortes federais, que estão empacotadas de ministros de juízes conservadores, seja na própria Suprema Corte. Então, esse legado, que é reconhecidamente deixado, está sendo reconhecidamente deixado pelos republicanos e por este Senado, de ter nos órgãos de justiça, né, nas cortes de justiça dos Estados Unidos, ministros bastante conservadores, é um fato que pode acabar favorecendo o Trump se houver uma hiperjudicialização do processo eleitoral, porque não se diz respeito apenas à Suprema Corte, mas também às cortes federais de apelação, como eu comentei, às cortes distritais, às cortes de circuito, né, como eles chamam lá. Pois é, estou pessimista no sentido de que os Estados Unidos, eles naturalmente servem de modelo para vários outros países, né? O modelo americano, seja o federalismo, seja a divisão institucional, né, a existência de determinadas instituições que são replicadas em outros países, inclusive no Brasil, vem dos Estados Unidos e tem servido secularmente como modelo. Então, eu acho que a principal preocupação que nós, democracias ocidentais, temos que ter é justamente com o fato do principal país, o principal modelo internacional de instituições democráticas, que são os Estados Unidos, estarem passando por um processo de fragilização das suas instituições. Não estou dizendo aqui que as instituições não estão funcionando, ou que as instituições eventualmente vão ruir, não é isso. Mas há um inegável processo de enfraquecimento institucional. Ninguém sabe exatamente onde isso vai dar. Existem cientistas e analistas políticos mais e menos pessimistas. Mas o ponto comum, né, o denominador comum, é que há um inegável processo de cisão, de fratura institucional. Eu estou pessimista menos pelos Estados Unidos e mais pelo que eles representam para os outros países. Claro que uma reeleição do Trump, eu acho que ela acentua essa cisão na sociedade americana. Eu acho que e talvez para pior, né? Eu não consigo ser muito otimista com a reeleição do Trump, e aí não estou fazendo juízo de valor se o governo em si é bom ou não, mas é que, inegavelmente, eu não consigo ver a sociedade americana, claro, com uma perspectiva latino-americana, como a que eu estou usando, eu não consigo ver a sociedade americana eventualmente convergindo para o centro com essa forma de fazer política. Agora, por outro lado, eu sou bastante otimista quando eu penso que, eventualmente, uma eleição do Biden, ela pode, ainda que no longo prazo, não vai ser uma coisa da noite para o dia, ela pode ajudar a convergir um pouco mais os espectros. Né? Você vai continuar tendo uma ala muito, muito conservadora, e não é pelo fato de ser conservadora, mas é uma ala conservadora radical, né? Essa coisa do Tea Party nos republicanos, da mesma maneira que você vai continuar tendo uma ala muito liberal, muito progressista nos democratas, que também, em muitos casos, se recusam a se sentar à mesa. Mas eu acho que o que essa eleição está mostrando, e se confirmar a vitória do Biden, é que, mesmo entre aqueles que não são nem democratas nem republicanos registrados, você tem um comprometimento maior com a sociedade americana. Olha, essa cisão partidária, essa cisão social que os Estados Unidos, pela qual os Estados Unidos têm passado nos últimos anos, ela não pode ser não pode ser jogada para frente por mais 4 anos. Então, eu sou otimista por essa lógica, de que percebe-se, ainda que o Trump ganhe no cenário ganhe no colégio eleitoral, percebe-se um comprometimento de uma fatia nada descartável da sociedade americana de convergir para o centro e retomar aquele diálogo, e aí sim bipartidário, que a gente viu bastante nos últimos anos, né, e pelo menos até o governo Obama, se reorganizar. Porque essa forma de fazer política claramente terá sido falha, né, diante de uma não reeleição do Trump. O que eu acho que pode ser um cenário ainda mais grave para os republicanos se o Trump perde a eleição, se os democratas conseguem ampliar a maioria que eles têm hoje na Câmara dos Representantes. Há algumas pesquisas que indicam que eles conseguem virar mais 15 cadeiras, e se eles conseguem retomar o Senado, que eu acho que, se acontecer, vai ser por uma pequena maioria. Então, se eles perdem o controle de toda a administração federal nos Estados Unidos, ainda que muitos dos juízes sejam juízes conservadores, vai dar um choque de realidade nos republicanos e falar, olha, essa forma de fazer política dos últimos 4, 5 anos não pode mais ir. É quase que um jogo de soma zero aí, né? Porque eu acho que no lado brasileiro não muda muita coisa. Há um falso otimismo no governo brasileiro de que uma continuidade do Trump ela pode gerar resultados concretos do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, o que eu acho extremamente falacioso.
né? Se a gente pega o que o Brasil ganhou com esse alinhamento personalista, porque é muito mais personalista do que bilateral, a gente ganhou muito pouco ou quase nada. Assim, houve avanços comerciais, houve. A gente fez recentemente um acordo de facilitação de comércio, práticas anticorrupção, perspectiva de investimentos americanos na ordem de $1 bilhão aqui no Brasil. Mas, de novo, quando a gente olha, compara o que o Brasil ganhou, né, com o que o Brasil cedeu, né, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista de alinhamento diplomático, a gente perdeu muito mais, o saldo é muito mais negativo do que positivo, isso não tenho dúvidas. E vai continuar assim, dificilmente o Brasil vai conseguir engatar numa relação muito melhor ou muito mais profícua para o nosso lado do que foi nos últimos anos, com esse alinhamento Trump. Não acredito, por exemplo, num grande acordo de tarifário com os Estados Unidos, porque para o Brasil é muito difícil a gente engatar nesse tipo de negociação. O que o Brasil ganha, por outro lado, é não ter que se engajar, e o governo Bolsonaro em particular, com uma agenda um pouco mais progressista, agenda do meio ambiente, agenda de direitos humanos, que é o oposto no cenário Biden. Está muito claro, eu acho que se o Biden ganha, o Brasil vai ter que sim fazer um dever de casa, né? E sobretudo do ponto de vista ambiental, é difícil ele fazer isso, existe exigiria da parte do governo uma série de recursos financeiros do qual ele não dispõe hoje, né? Então acho que seriam mudanças ali muito mais simbólicas, troca de ministros, por exemplo, pactuar a política ambiental brasileira no cenário internacional, avançar, por exemplo, em relação ao Acordo de Paris, mas também, de novo, um cenário muito pouco otimista, o Bolsonaro fazendo um 180 graus na política ambiental, eu acho que vai ficar muito na margem, mas o fato é que ele vai ter que fazer. Eu não vejo, por outro lado, ele fazendo o que algumas pessoas temem, que é ceder ao governo americano sob o risco do governo americano boicotar, no sentido de aplicar sanções, por exemplo, comerciais e econômicas ao Brasil. Eu não acho que esse tipo de coisa vai acontecer, né? O Biden ele é muito pragmático. Ele foi o responsável, durante o governo Obama, pela política externa voltada para a América Latina. Ele conhece muito bem o Brasil, conhece como poucos o Brasil. Teve um bom relacionamento, na época, com o próprio ex-presidente Temer. Então, ele conhece muito bem o Brasil. Assim, ele é um cara muito pragmático e não é porque o Brasil não vai eventualmente ceder na política ambiental, se é que esse é um caso, né? De novo, acho que é um cenário que não pode ser descartado, que os Estados Unidos vão aplicar uma sanção. Simplesmente, eu acho que, nesse caso, os Estados Unidos virariam as costas para o Brasil e segue o jogo. A gente tem que lembrar que o Brasil, do ponto de vista democrático, do ponto de vista republicano, não foi, pelo menos não tem sido nos últimos 20 anos, uma preocupação central dos Estados Unidos. A preocupação central dos Estados Unidos é a questão venezuelana, claro, é a questão cubana, e quando a gente olha para parcerias, eles olham sobretudo para a Colômbia. Né? O Brasil é meio periférico nisso, e se tornou, o próprio Brasil se ajudou a se tornar periférico nos últimos 3 anos. Então, assim, eu não acho que necessariamente o Brasil será penalizado porque não vai querer ou não se alinhará automaticamente aos Estados Unidos do ponto de vista ambiental. No máximo, vai acontecer, que acho que para a gente é o pior dos casos, mais um isolamento no cenário internacional. Né? Se a gente não se alinha aos Estados Unidos mais, e se a gente não quer se alinhar, porque o governo parece não querer se alinhar à China, do ponto de vista bilateral, e se a gente nega a lógica do multilateralismo com a perspectiva diplomática, que é uma perspectiva que sempre guiou a diplomacia brasileira e da qual a gente sempre se beneficiou, o Brasil fica extremamente isolado. Né? Vai negociar com quem? Vai negociar com a Polônia, com a Hungria? Não, né? Que benefícios são gerados a partir dessa relação personalista Bolsonaro e líder polonês e líder húngaro? Então, o cenário eu acho que o Brasil, ele, se for pragmático, se fizer uma gestão, passar uma mensagem de comprometimento com as pautas que o Biden está trazendo, ele tende a ganhar. Se ele não quiser se comprometer como os americanos no governo Biden gostariam, no pior dos cenários a gente fica isolado. Eu não consigo ver sanções comerciais, econômicas, de qualquer natureza sendo aplicadas ao país.